Nós vamos falar um pouquinho agora a respeito de cura, de orar por cura. Porque uma das coisas que acontece quando nós abordamos pessoas, vamos compartilhar o evangelho com elas e tudo mais, às vezes, a gente se deparar com pessoas que estão precisando, estão com algum tipo de enfermidade ou com alguma limitação, né, física e tudo mais. E como nós ouvimos aqui do Wesley, aquilo que Jesus faz, nós fazemos. Ou a gente pode colocar isso de uma outra forma, aquilo que Jesus fez, Ele continua fazendo através de nós, ok? Então eu quero compartilhar um pouquinho com você aqui sobre essa realidade da autoridade que a gente recebe em Jesus para curar. Agora é um mestre, tá certo? Vocês ouviram um evangelista, né? Ok? Então, eu quero começar dizendo para você que a questão da cura divina, ela não é um problema para a maioria da igreja, ok? Independentemente da denominação, né, de modo geral, as pessoas vão concordar que Deus ele tem poder para curar. O conceito que pega para a gente, como discípulos de Jesus, é se nós carregamos em nós essa autoridade para curar através do nome de Jesus. Então isso a gente vai ter aí, dependendo da igreja, uma discordância, ok? Ou seja, igrejas vão dizer, não, sim, Deus cura, mas aí você diz assim, então eu vou orar para que a pessoa seja curada, e a pessoa vai dizer, mas quem é você para fazer isso? Né? Jesus fazia isso, os apóstolos faziam isso, mas você, né, não pode fazer isso. Eu tenho visto que o problema de alguns com a cura, podem ter vários problemas, mas dois problemas principais que eu identifico em pessoas que têm dificuldade em entender que elas podem e elas devem ser agentes da cura de Deus para a vida das pessoas, assim como nós somos agentes para libertação, para proclamação do evangelho ou para suprir a necessidade de alguém, é tudo a mesma coisa, ok? Eu percebo dois problemas principais. O primeiro problema é a questão do desempenho. Muitas pessoas, na verdade, elas resistem a essa ideia da cura, de que Deus hoje cura através da gente, Ele quer nos usar para curar pessoas, porque elas olham para isso como uma questão de que elas precisam fazer. Como nós ouvimos do Wesley aqui, se a gente acha que isso tem a ver com a nossa força, com a nossa obra, com a nossa capacidade, isso é algo muito pesado para a gente, e a gente realmente vai se frustrar, porque não parte do nosso desempenho. Então, o primeiro ponto que a gente tem que abrir mão aqui é essa ideia do desempenho, ok? Muitas pessoas com as quais eu converso, ou pessoas que argumentam comigo, sendo contrárias a essa realidade da cura de Deus hoje, através da gente, através da oração, através de uma ministração, passa por aí. A pessoa, na verdade, ou ela tentou e não aconteceu nada e ela se frustrou, ok? Ou ela se cobra demais com relação a ter que fazer aquilo, aí é preferível dizer, não, isso não acontece mais hoje. Que já entra na segunda questão, que é essa questão de muitas vezes, esse é o segundo problema, nós basearmos isso mais na nossa experiência do que naquilo que as Escrituras nos dizem. Ou na nossa não experiência. Ok? Ou na nossa experiência ou na nossa não experiência. Então, muitas pessoas acreditam que, não, Deus faz isso e tal, por quê? Porque eu vi acontecer, eu orei e Deus fez. E se a gente baseia na nossa experiência, amanhã você ora por alguém e não acontece, você vai falar, opa, peraí, tem alguma coisa errada comigo, ok? Porque você está baseado na experiência e não naquilo que as Escrituras nos dizem. Mas eu conheço muitas pessoas também que não acreditam que isso possa acontecer hoje porque elas nunca viram ou elas nunca fizeram. Aí está baseado na não experiência. Veja, o justo vive pela fé, mas ele vive pela fé em quê? Como nós vimos, por aquilo que a palavra de Deus nos revela, por aquilo que a palavra de Deus nos diz. E o que a palavra de Deus nos mostra quanto a isso é que Jesus, Ele nos deu autoridade para curar.
Então, eu tenho alguns textos aqui que mostram isso para a gente. Mateus capítulo 10, versos 7 a 8, diz que Jesus chama um primeiro grupo de seguidores dele, que ele vai constituir, vai dar o nome a esse grupo específico de apóstolos, e ele diz para eles, ele dá a eles autoridade para que eles possam ir fazer aquilo que ele estava fazendo. E aí no verso 7 e 8 de Mateus diz que eles são enviados por Jesus, e Jesus diz para eles, olha, quando vocês forem, vocês preguem o evangelho dizendo, o reino de Deus chegou, o reino dos céus está aqui. Cure os enfermos, ressuscite os mortos, purifique os leprosos, expulsem os demônios, de graça vocês receberam, de graça vocês vão dar. Então, o que Jesus está dizendo para eles fazerem, era aquilo que Jesus vinha fazendo. E agora ele está dizendo que é para eles fazerem aquilo, no nome dele. Jesus está encarnado ainda, ele estava aqui ainda. Então, Jesus estava dividindo da autoridade dele naquele momento com eles, para que eles pudessem realizar aquilo, para que eles pudessem fazer aquilo. Lucas 10, 9, é outro texto que mostra que aquilo que Jesus fez com os 12, depois ele vai fazer com outros seguidores, com outros discípulos. Então, em Lucas 10, nós temos Jesus chamando outros 70 discípulos, algumas Bíblias trazem 72, e fazendo exatamente a mesma coisa. Ele dá a eles autoridade e poder para que eles possam ir e proclamar o reino de Deus e curar enfermos, expulsar demônios e tudo mais. Lucas 10, 9 diz assim, quando vocês chegarem numa cidade, cure os enfermos que ali estão e digam para eles, o reino de Deus chegou. Então, em Mateus 10, você tem proclamação, o reino de Deus está aqui, e essa proclamação é seguida de sinais. Em Lucas 10, 9, você tem o contrário. Você tem sinais, que é seguido de proclamação. Então, você pode ter tanto uma coisa quanto outra. Aí nós chegamos em Mateus capítulo 28, versos 18 a 20, aonde aquilo que Jesus havia feito com os 12, depois com os 70 e 72, é agora disseminado, estendido a todos os seus seguidores, a todos os discípulos. Porque em Mateus 28, 18 diz que Jesus, diante dos seus discípulos, ele diz, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecerem a tudo que eu vos ordenei. Veja, tudo é tudo. Tudo não é apenas a parte moral do Evangelho. Tudo também é a parte de poder do Evangelho. Tudo não é apenas o comportamento do Evangelho, mas são também as obras do Evangelho, porque é tudo. Okay? Então, nós não podemos separar essas coisas. Aí, em Mateus 28, algumas pessoas vão questionar, dizendo assim, ele disse isso para os 11 discípulos. Mas o Evangelho de Mateus, ele é escrito originalmente a uma comunidade judaica. E o judeu, ele identifica o todo pela parte, ok? Então, quando você faz menção, por exemplo, a Abraão, Isaac e Jacó, você está fazendo menção a toda a nação de Israel, ok? Quando você faz menção a uma tribo de Israel, você está fazendo menção a toda a nação de Israel. Então, o judeu, a comunidade judaica que recebeu esse evangelho em primeira mão, quando eles leem ali, os 11 discípulos eles identificam esses 11 discípulos como representação de toda a comunidade dos discípulos. Okay? Então, todos os discípulos existentes naquele momento estavam recebendo aquela ordem de Jesus representada naqueles 11 homens que estavam ali. Eu acredito que, na verdade, ali tinha mais do que os 11. Os 11 estão sendo mencionados ali como a representatividade do restante da comunidade. Não vem o caso aqui agora explicar isso, mas é só para você saber que essa ordem não está restrita a eles. Não pode estar, porque se estiver restrita a eles, então nós não temos a obrigação de pregar o evangelho para ninguém, porque aí Jesus disse isso apenas para eles, vão e façam discípulos de todas as nações. Então, se ele está dizendo isso apenas para os 11, nós não temos que fazer discípulos, porque os 11 era a tarefa deles. Mas todos nós entendemos que nós temos que fazer discípulos. Todos nós entendemos que nós temos que compartilhar o evangelho. Todos nós entendemos que nós temos que ser testemunhas de Jesus. Então, esse mesmo texto, ele também fala a respeito de ensinando-os a obedecer a tudo que eu vos ordenei. E nós acabamos de ver 2 textos anteriores, onde a ordem vão pregar o evangelho, curem os enfermos, ressuscitem os mortos, expulsem os demônios.
ok? E etc. Ou seja, então isso chega a todos nós. Atos capítulo 3, versículos 1 a 10, eu coloquei ali para dar um exemplo de como Atos dos Apóstolos, como a igreja primitiva, mostra que isso aconteceu. Então Pedro e João, eles estão indo para o templo e eles passam por um homem que era paralítico de nascença, e eles dizem, olha, nós não temos ouro nem prata, mas aquilo que a gente tem, nós te damos. Em nome de Jesus, o Nazareno, anda, levanta e anda. E aí o homem é curado. O que que Pedro tem? Ele tem a autoridade e o poder de Jesus que foi dado a ele. Foi dado aos seguidores dele, aos discípulos dele, ok? Então, diante disso, eu quero apresentar para vocês aqui alguns fundamentos bíblicos para essa realidade da cura como parte do evangelho que nós estamos proclamando, que nós estamos anunciando hoje em dia. Nós temos muitos testemunhos, né, de cura em nossa igreja. Talvez você mesmo tenha testemunhos de curas, né, na sua própria experiência de orando por pessoas e etc. E eu quero fundamentar isso para a gente um pouquinho. A primeira questão é a gente entender que ministrar a cura para as pessoas está estabelecida sobre nós entendermos o Evangelho. Ok? Como nós vimos o Wesley pregando aqui, ou explicando, reexplicando para a gente a realidade do Evangelho. E para a gente entender o Evangelho, a gente precisa ver como Jesus entendeu isso, porque Jesus deu o Evangelho. Ok? Isso é muito importante, porque a gente precisa, de alguma forma, definir uma abordagem do Evangelho, uma explicação do Evangelho, ok? Um fundamento para esse Evangelho. E o que eu estou dizendo aqui é que o fundamento desse Evangelho precisa ser o próprio Jesus, porque Jesus é o Evangelho. Okay? O Evangelho é uma pessoa. Então, a melhor forma da gente entender como a gente deve fazer para pregar o Evangelho é a gente olhar para Jesus e a gente entender como Jesus fez isso e como Jesus entendeu a realidade do Evangelho. Aí, eu quero começar com Marcos capítulo 1, versículos 14 e 15, onde a gente vê que o Evangelho que Jesus está anunciando tem a ver com a realidade do reino de Deus. Marcos 1, 14 e 15 diz que depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia anunciando as boas novas de Deus. A palavra boas novas significa evangelho, anunciando o evangelho de Deus. E o que é que ele pregava? Ele dizia, o reino de Deus chegou. O reino de Deus chegou. Arrependam-se e creiam. Arrependam-se e tenham fé no Evangelho, na boa notícia. Então, a boa notícia de Jesus tem a ver com essa realidade de nós entendermos que, através da vida de Jesus, o reino de Deus, a realidade daquilo que está no céu, chegou para nós na terra, foi aproximado de nós. Às vezes a gente canta umas canções, elas são poéticas, né? E a gente talvez não entenda muito bem o que nós estamos falando, mas nós cantamos hoje aqui aquela canção que fala, então o céu se encontra com a terra como um beijo. Né? É poético, né? Romântico, bonito. Mas o que está falando? Está falando que as realidades do céu, através da realidade do amor de Deus, as realidades do céu se encontram com as realidades da terra, tocam no esse nosso mundo aqui. É isso que está falando. E é isso que Jesus Cristo fez. Agora, como ele fez isso? Jesus fez isso através daquilo que ele falava e através daquilo que ele realizava. Através do seu ensino e através dos seus feitos é que Jesus proclamou o Evangelho. Isso é mostrado para a gente em Atos capítulo 1, versículo 1. Lucas diz assim, eu escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, para começar a contar tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar. Eu escrevi o primeiro livro, Teófilo, para contar tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar. O primeiro livro que Lucas está dizendo aí em Atos é o Evangelho de Lucas. Ok? A conclusão disso é que o segundo livro que ele está escrevendo, ou seja, o livro de Atos, ele vai continuar contando aquilo que Jesus continuou fazendo e ensinando. Então veja que Lucas diz que o Evangelho tem a ver com aquilo que Jesus fez e com aquilo que Jesus ensinou. Não só com aquilo que Jesus falou. Em Mateus capítulo 4, versos 23 a 25,
nós vamos ter uma descrição sendo feita por Mateus, de forma bem clara, de que o evangelho que Jesus pregava, ele tinha a ver com esse negócio de falar e fazer, falar e mostrar as realidades do reino. Olha só, o texto diz assim: e percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e males entre o povo. E sua fama correu por toda a Síria, e trouxeram-lhe então todos aqueles que sofriam acometidos de várias enfermidades e tormentos, e endemoniados, e os lunáticos, e os paralíticos, e Jesus os curava. E uma grande multidão da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judéia, de além do Jordão, seguia Jesus. Então o texto mostra para a gente com muita clareza que o evangelho do reino tem a ver com essa realidade de Jesus dizer: ei, eu tenho uma mensagem, a mensagem é: o reino de Deus chegou, e eu tenho uma demonstração que evidencia que ele chegou. A cura, então, é uma manifestação desse reino. E por que Jesus cura? Esse é um ponto importante. Por que Jesus cura? Muitas pessoas, teólogos, mestres, eles dizem que Jesus cura porque através disso ele demonstrava a sua divindade. Ele demonstrava que ele era Deus. Mas quando a gente lê os evangelhos, a gente não vê isso sendo ensinado em nenhum lugar dos evangelhos. Eu não tenho tempo aqui para a gente percorrer todos os evangelhos, mas se você ler qualquer evangelho com atenção, você vai chegar a essa conclusão. Por que Jesus cura? Jesus cura porque é da natureza dele curar. Okay? Não é para ele provar quem ele é, mas é por causa de quem ele é. Dá para entender isso? É diferente você fazer algo para provar quem você é e você simplesmente fazer aquilo porque é quem você é. Você não quer provar nada para ninguém, mas você faz porque aquilo é quem você é. Ok? Jesus é a verdade sobre nós e Jesus é a verdade sobre Deus. E as Escrituras no Antigo Testamento, Deus se dirigindo a Moisés, ele fala para ele: eu sou Jeová Rafa, o Deus que cura. Okay? O Deus que cura. É da natureza de Deus curar. Então Jesus, ele manifesta aquilo que está no coração do Pai. E é importante a gente linkar, ok? Aquilo que eu estou falando aqui com aquilo que foi dito antes. A vida de Jesus está em você. Ele vive em você. Então é natural que a realidade da cura, ela flua através da nossa vida, se Jesus está vivendo em nós. Então a principal razão que os evangelhos nos mostram do porquê que Jesus cura, é a sua compaixão. Eu podia usar muitos textos aqui para mostrar isso para você. Eu vou usar um exemplo só, que é esse de Marcos, capítulo 40, capítulo 1, melhor dizendo, verso 40 e 41. Obrigado, William. Versos 40 e 41, Jesus, ele está com os seus discípulos, um leproso se aproxima dele. Esse homem se aproxima de Jesus porque ele ouve o testemunho daquilo que Jesus vem realizando, das curas que Jesus vem fazendo. É só você ler o capítulo 1 anteriormente. E aí diz assim o texto: certo leproso, aproximando-se de Jesus, suplica-lhe de joelhos: se for da tua vontade, tens o poder de purificar-me. Veja, aquele leproso sabia que Jesus tinha poder para purificá-lo. Por quê? Porque se você ler o Evangelho, capítulo 1, antes disso, você vai ver várias cenas de Jesus curando pessoas. Então ele tem um testemunho de que Jesus tem poder para fazer aquilo. Ele sabe que Jesus tem poder para fazer aquilo. O que ele não sabe, se Jesus quer fazer aquilo. Então ele diz: se quiseres. E aí o texto diz assim: movido de grande compaixão, Jesus estendeu a mão, tocando nele, e exclamou: eu quero, seja purificado. Veja, esse texto é um texto muito importante. Por quê? Porque Jesus está revelando a sua natureza. Ele não está revelando meramente a sua natureza de Deus, ele está revelando a sua natureza, ok? Completa, divina humana. E o que essa natureza revela? Compaixão. Compaixão. Se você ler os evangelhos, você vai encontrar um monte de vezes de textos de cura, de libertação e tudo mais, ou de ações de Jesus precedidos por essa expressão: Jesus cheio de compaixão.
Jesus tendo compaixão dela. Então, o principal motivo que leva Jesus curar no passado era a compaixão que ele carregava no seu coração pelas pessoas, pela necessidade das pessoas. E essa continua sendo a principal razão de Jesus curar hoje. Compaixão. Então, um fundamento muito importante para que a gente veja curas acontecendo através da gente é nós carregarmos a compaixão de Deus no nosso coração. Quando nós não temos compaixão das pessoas, muito provavelmente a gente não vai ver curas acontecendo. Por quê? Porque a gente não se sente motivado simplesmente a parar e a procurar ser uma solução de Deus para a vida daquela pessoa. Você passa por alguém, você vê aquela pessoa, você vê a pessoa enferma, ou a dor e tudo mais, mas você vai embora. Mas Jesus não fazia assim. Ok? Veja, para Jesus não era só uma questão do poder dele de cura. Era uma questão da conexão dele, da relação dele com as pessoas. O interesse de Jesus tem a ver com essa realidade de revelar para as pessoas o coração do Pai. É isso que Jesus está fazendo. E é isso que eu e você estamos fazendo quando nós oramos, quando nós pregamos o Evangelho e tudo mais. Eu estou falando aqui especificamente da cura, ok? Mas quando você ora para uma pessoa para que ela seja curada, independentemente de ter acontecido a cura ou não, o que você está revelando naquela sua atitude, naquela sua ação, é o coração de compaixão de Deus para com aquela pessoa, para com a necessidade daquela pessoa. Veja Mateus, agora, 9. Nós lemos Mateus 4, mas agora veja Mateus 9, versos 35 a 38. Olha que texto interessante. Diz assim: e Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Não é igual Mateus 4, 23? É a mesma coisa. Só que o texto continua agora dizendo assim: ao ver as multidões, Jesus sentiu grande compaixão. Olha aí. Ao ver as multidões, Jesus sentiu grande compaixão pelas pessoas, pois que estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas que não têm pastor. Então falou aos seus discípulos: de fato, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, orai ao Senhor da seara e pedi que Ele mande mais trabalhadores para a sua seara, ou para a sua colheita. Então veja, Jesus, Ele vem fazendo aquilo que nós vimos em Mateus capítulo 4. E aí ele se depara com uma grande multidão, e quando ele olha para aquela grande multidão, o texto nos diz, ele é tomado de grande compaixão por ela. Porque Jesus carrega o coração de Deus para com a humanidade, o coração de Deus para com a humanidade é um coração de compaixão. Então, quando nós saímos para o nosso trabalho, seja para onde for, hoje à tarde, especificamente para o evangelismo, nós vamos nos deparar com pessoas, e o ponto é, o nosso coração precisa estar tomado de compaixão por elas. Nós precisamos olhar para aquelas pessoas, nós sempre temos duas formas de olhar para as pessoas. Nós podemos olhar para as pessoas e julgá-las por causa dos seus erros, por causa daquilo que elas estão fazendo, ou nós podemos olhar para as pessoas e sentirmos misericórdia por elas, compaixão delas por causa daquilo que elas estão fazendo e por causa dos seus erros. Como nós vimos aqui, quando Deus olha para nós, o que Ele sentiu? O que Ele sentiu por nós quando nós pecamos? Quando nós desobedecemos? O que Ele sentiu? Ele podia ter nos julgado. Ele podia ter julgado a humanidade no Éden. Ele não o fez. Por quê? Porque Ele sentiu compaixão. Ele teve misericórdia. E Ele julgou a humanidade sobre a vida do seu filho. Ele julgou o seu filho. Por causa da sua misericórdia, por causa da sua compaixão em relação a nós. Então, o que Mateus 35 a 38 diz que os trabalhadores devem fazer? Porque Jesus, o texto diz, antes diz o que Jesus vinha fazendo. Aí diz que Jesus viu uma grande multidão e sentiu compaixão por elas. Disse, precisa de mais gente fazendo o que eu estou fazendo.
A seara é grande e os trabalhadores são poucos. Mas outras pessoas precisam fazer o que eu estou fazendo aqui. E aí, então, diz que ele fala para os seus seguidores, orem para que hajam mais pessoas para fazerem isso. Então, o que os trabalhadores devem fazer? O que Jesus estava fazendo. Eles devem ir, ensinar, pregar o evangelho do reino, curar os enfermos, expulsar os demônios. Esse é o contexto de Mateus capítulo 10, quando ele vai enviar o primeiro grupo. Dizendo, vocês vão, digam, o reino dos céus chegou, curem os enfermos. Ok? Agora, como nós já vimos aqui, para a gente fazer isso, nós precisamos de poder. Você não faz isso através do seu esforço, através da sua capacidade, através do seu desempenho. Eu não faço isso assim. É Jesus fazendo através de nós. Então, para que a gente possa cumprir essa ordem que Ele está nos dando aqui, nós precisamos do poder do Espírito Santo, operando através de nós, liberando os seus dons que estão em nós, sobre a vida de outras pessoas. Paulo explica isso para a gente em 1 Coríntios capítulo 12, versículos 7 a 11. Ele traz ali uma lista de dons. Dons são operações do Espírito, ok? Essa lista de 1 Coríntios 12, o texto diz que as manifestações do Espírito são. Então veja, são manifestações do Espírito. Não são dons que o Espírito Santo dá para você. São manifestações de dons que Ele opera através de você. Ok? É diferente. Um dom que o Espírito te dá é diferente de um dom que Ele manifesta através de você. Você pode ter, por exemplo, um dom de administração, Ele te deu. É seu, você administra bem as coisas. Você pode ter um dom de ensino, ok? É seu, Ele te deu. Mas você não tem um dom de curar. O dom de cura é dele. É uma manifestação dele através da sua vida. Assim como palavra de conhecimento e outros. Mas eu quero me deter aqui nessa perspectiva da cura. Então, nós precisamos entender que é o Espírito Santo que vai estar fazendo através de nós. Agora, como você sabe que Ele vai fazer através de você? Só fazendo. Ok? Só fazendo. E esse é um ponto que muitas vezes a gente fica travado, porque a gente fica esperando que Ele diga para a gente antes que Ele vai fazer. Mas lembra? O justo vive pela fé. Então, as Escrituras estão nos dizendo, a manifestação do Espírito é dada a cada um, como lhe apraz. Então, você só pode saber se Ele deu para você essa manifestação diante de uma situação de enfermidade, se você orar pela pessoa. Antes de orar, você não vai saber. Ok? Veja, é óbvio que isso não é tão cartesiano assim, ok? Às vezes Ele te dá uma palavra de conhecimento sobre algo que Ele vai fazer, ok? Mas eu estou trabalhando aqui com o mandamento que Jesus nos deu, de ir e orar pelas pessoas. Então, hoje nós vamos estar evangelizando, nós vamos compartilhar o Evangelho, o amor de Deus para com as pessoas, e talvez você vai encontrar pessoas que vão estar precisando de oração por cura. Não tenha medo de orar por isso. Okay? Não tenha medo de orar. Se você está conversando com a pessoa, e a pessoa fala, estou fazendo um tratamento, eu tenho problema X, diabetes, ou qualquer coisa assim, ore por ela, para que ela seja curada. Ore para que o tratamento seja um instrumento de cura na vida da pessoa, mas ore por ela. Se você se encontra com uma pessoa que está mancando, com uma tornozeleira, uma joelheira, qualquer coisa assim, você tem a oportunidade de orar por ela e isso te dá a chance de testar se Deus fez alguma coisa ali, naquele momento ou não. Então veja, se você entender que isso tem a ver com o Espírito que estava sobre Jesus e que foi enviado para estar com você, ok? Não só a perspectiva da cura, em geral, mas aqui especificamente em relação à cura, você vai se mover com muito mais liberdade para orar por uma pessoa que esteja necessitando. Outro ponto importante, outro fundamento bíblico importante aqui é lembrar que tudo isso é feito na autoridade de Jesus. Ou seja, no nome de Jesus. Lembra, Pedro? Atos 3. Eu não tenho nem prata nem ouro. Aquilo que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus o Nazareno. Ande. Levante e ande.
Então é muito importante você entender, você não faz isso no teu nome, você não faz isso no nome do Ricardo, do pastor Ricardo, você não faz isso no nome da igreja, não é a igreja que cura, ok? Não é a igreja que cura, não é um pregador que cura, não é você que cura, é Jesus quem cura, através do poder do Espírito Santo, ok? Ministrado sobre a pessoa no nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus. Então, quando nós ministramos, oramos por alguém no nome de Jesus, o que nós estamos fazendo é reconhecendo que a autoridade que Jesus depositou sobre nós pode estar sendo liberada sobre a vida daquela pessoa. E aí é uma questão tanto de prática, quanto de experiência, no sentido de vezes que você faz isso, ok? Quanto também uma questão de intimidade, de você crescer em intimidade com o Senhor, tá certo? Eu gosto de pensar isso assim, e isso você pode aplicar para todas as áreas da sua vida, não só para essa questão do evangelismo, da cura, mas para todas as áreas da sua vida. Mas eu vou aplicar aqui para a cura. A gente começa isso, pense numa criança, tá? Nós nascemos de novo, então nós somos um bebê, ok? Nós somos um bebê. Um bebê, ele começa engatinhando, então nós começamos isso engatinhando. Depois, nós começamos a dar os primeiros passinhos. Depois, nós estamos andando com mais naturalidade. Depois, nós estamos andando mais rápido. E depois, nós estamos correndo. Não é assim que funciona com a criança? Nenhuma criança, ela levanta e sai correndo. Eu estou com a Ana lá, né, minha segunda netinha, nessa fase de aprender a andar. E você segura na mão dela e ela sai dando os passinhos. Mas se você solta da mão dela, ela dá aquela equilibradinha e logo já vai sentar. Ok? Porque ela ainda não está segura disso. E está tudo bem. Ok? Então talvez nós tenhamos pessoas aqui em várias fases diferentes disso, desse processo. Talvez nós tenhamos algumas pessoas aqui que andem nisso já. E talvez nós tenhamos algumas pessoas aqui que nunca oraram por uma pessoa. E está tudo certo. E eu também quero que você olhe isso dentro, vou continuar com o mesmo exemplo. A Ana está aprendendo a andar. A gente bota ela em pé, ela equilibra um pouquinho, e a gente, vem Ana, e ela senta. Ela ficou equilibrada 30 segundos. A gente faz a maior festa, porque ela ficou em pé 30 segundos. Ok? E quando nós colocarmos ela em pé e ela der um passinho e depois ela cair, nós vamos fazer a maior festa, porque ela deu um passinho. Tá entendendo o exemplo? Cara, Ele vai fazer a maior festa. Ok? Se você orar. Mas, Ricardo, eu orei e não aconteceu nada. Deus está dizendo, uau, ele orou. Que legal. Ei, Gabriel, vem aqui ver. Ok? A gente precisa ter esse olhar de Deus, a gente tem um olhar como se Deus, como o Wesley falou no começo da mensagem dele, como se Deus estivesse o tempo todo olhando para a gente com uma cara muito brava, né, só esperando a gente falhar, errar, ou não dar certo. Tá vendo? Você é um incompetente mesmo, falei para você fazer, não faz nada direito. Cara, esse não é Deus, ok? Não é. Deus é revelado em Jesus. Quando Pedro afunda, Jesus, Senhor, socorre, ele levanta ele, fala, pô, ia tão bem, por que você duvidou? Ok? Então é tranquilo. Puxa, passou aquela pessoa, eu acabei não tendo coragem, não orei por ela, não fique carregando culpa. Uma próxima que viesse, fala, agora eu vou. Ok? É simples, tranquilo, porque você está fazendo no nome de Jesus. E aí eu quero terminar passando para você alguns passos práticos. Veja, Jesus, como eu falei aqui, ele é a verdade sobre Deus, ele é a verdade sobre nós. Quando nós olhamos para o ministério de Jesus, nós vemos que ele curou pessoas das mais variadas formas. Isso já mostra para a gente que não existe, então, uma norma ou uma regra específica, ok? Para que a cura venha a acontecer. Não existe um ingrediente mágico, não existe palavras certas, ok? Porque os evangelhos mostram Jesus fazendo isso de muitas formas diferentes. E Jesus nos transferiu a sua autoridade
para proclamarmos o reino de Deus. Como eu mostrei, exatamente como ele fazia. Então isso implica que também para nós há uma multiplicidade de formas da cura ser transferida. Uma multiplicidade de formas da cura acontecer. O mandamento básico de Jesus é um só: vão e cure os enfermos. Esse é o mandamento básico. Vão e cure os enfermos. O método que isso vai acontecer deve fluir da nossa intimidade com o Espírito Santo, mas deve começar pelo básico. E qual é o básico? O básico nós encontramos em Marcos 16, versos 17 a 20, quando na grande comissão de Marcos diz assim: e esses sinais acompanharão aqueles que creem. E aí ele vai dando sinais, ele vai descrevendo alguns sinais, eu quero ir direto para esse. Ele diz: imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Ok? Então esse é o básico, certo? O básico. Não significa que todas as vezes tem que impor a mão sobre o enfermo, mas esse é o básico. Jesus disse isso, Jesus impunha as mãos sobre muitas pessoas para elas serem curadas, mas Jesus também curou dizendo: vai lá, está curado. Seja feito conforme a sua fé. Ele usou métodos, recursos, ok? Para fazer com que a cura se manifestasse, a cura acontecesse. Então isso passa muito pela nossa intimidade com o Espírito Santo. Mas precisamos sempre iniciar pelo básico. Todas as vezes que eu vou orar por alguém, por cura, eu começo com o básico. Eu vou até a pessoa e eu digo para ela: eu posso orar por você? Eu estou com dor no ombro, eu posso pôr as minhas mãos sobre você? Eu pergunto para a pessoa, eu peço para ela, ela diz sim, eu oro. Eu começo por aí, ok? Às vezes depois, dentro do processo, eu vou fazer outras coisas, mas eu sempre começo por aí. Então comece sempre pelo básico. Diante disso, aí eu quero oferecer para você um modelo que a gente tem usado aqui já há um bom tempo. Muitos anos atrás eu aprendi isso, que a gente chama modelo de 5 passos. Então, você encontra uma pessoa, o primeiro passo é entrevistar a pessoa, ok? Ou seja, você saber o que é que a pessoa tem. Não parta de pressuposto. Você vê uma pessoa, sei lá, mancando, você vê uma pessoa com o braço engessado, qualquer coisa assim, uma tipoia, pergunte para a pessoa, né? Ou você está evangelizando alguém, compartilhando o evangelho com aquela pessoa, você pergunta para ela: você está bem de saúde? Né? O que você tem? Então, entreviste a pessoa, converse com ela, saiba, deixe ela falar para você o que ela tem, pelo que é que ela precisa de oração, ok? O segundo passo é a oração em si. Nesse momento, você pode pedir para a pessoa, depende do que ela falar para você, aonde é que você vai colocar a mão, ok? Às vezes, você não deve colocar a mão no lugar específico onde a cura, onde está a dor, certo? Você pode colocar a mão sobre o ombro da pessoa, ou apenas segurar na mão da pessoa, ok? Eu quero que você entenda que esse negócio de impor as mãos não é um rito mágico, é isso que eu quero que você entenda, ok? Você não precisa necessariamente impor a mão. Isso não é mágico, não é magia, ok? Não é magia, é a manifestação da autoridade do poder de Jesus, ok? Aqui o importante é a oração. Essa oração, ela pode acontecer de 2 formas diferentes: a súplica ou a ministração, ok? São 2 coisas diferentes. A súplica é quando você se dirige a Deus, pedindo por uma determinada situação que a pessoa apresente para você. Então a pessoa diz assim: eu tenho uma hérnia de disco. Você pode orar por ela, suplicando a Deus, dizendo: Pai, em nome de Jesus, eu coloco a pessoa, fulano de tal, aqui diante do Senhor, eu peço que o teu poder de cura venha sobre ela, eu peço, Senhor, cure a sua coluna, cure-a dessa hérnia de disco, em nome de Jesus, Pai, faça isso para a glória do teu nome. Veja, eu estou falando com o Pai, certo? Então isso é súplica, eu estou pedindo para ele fazer. Você pode orar assim. Ministração é quando você vai se dirigir à dor, à enfermidade. Você não está falando com Deus, ok? Você está usando a autoridade do nome de Jesus para falar com a situação. Então, nesse caso eu vou dizer:
na autoridade do nome de Jesus, discos novos se formem agora aqui. Na autoridade do nome de Jesus, hérnia de disco desapareça. Está vendo? Eu estou falando com a enfermidade. Eu estou usando a autoridade do nome de Jesus para falar com a situação. Muitas pessoas não entendem isso e quando me vêm orando assim, ou quando vem a gente orando assim, elas acham que nós estamos fazendo algo que é um absurdo. Onde já se viu? Você está mandando em Deus. Nós não estamos falando com Deus, nós estamos usando a autoridade no nome de Jesus em relação à enfermidade. Jesus fazia isso o tempo todo. Febre vai embora. Olhos, vejam. Ouvidos, ouçam. Jesus está falando com a condição. Ok? E hoje se tornou para mim o mais comum, que é a mescla dos dois. Ok? Geralmente, quando eu vou orar por uma pessoa, às vezes eu oro assim diretamente, a autoridade do nome de Jesus, tal coisa aconteça, mas a maioria das vezes eu tendo a misturar as duas coisas. Eu tendo a dizer, Pai, eu graças te dou pela vida da pessoa, do fulano que está aqui. Senhor, eu peço que o teu poder de cura venha sobre ele agora. Eu peço que discos novos sejam formados nas costas dele, Senhor. Faz isso para a glória do teu nome. Pronto, essa foi a oração. Eu orei. Eu peço isso em nome de Jesus. Na autoridade do nome de Jesus. Agora eu estou falando com a condição. Okay? Na autoridade do nome de Jesus. Discos danificados na coluna do fulano sejam regenerados agora na autoridade do nome de Jesus. Certo? Veja, eu fiz as duas coisas. Eu falei com o Pai, mas agora eu estou falando com a condição. Ok? De novo, à medida que você vai andando nisso, você vai crescendo em intimidade e você vai aprendendo a ouvir o Espírito e seguir aquilo que Ele está fazendo. Terceiro passo, é a avaliação. Se é uma situação de dor, alguma coisa assim, você pode avaliar o que está acontecendo. Ok? Você pode perguntar para a pessoa, e aí? Deixa eu contar um exemplo. Dar um testemunho. Eu estava uma vez voltando de Santa Catarina e um motorista, estava no hotel e um motorista de táxi foi me pegar para me levar para o aeroporto. E quando nós estávamos indo pelo caminho, ele disse assim, o senhor se importa de eu parar só um pouquinho aqui nessa imobiliária para eu entregar uma chave de um imóvel? Nós estamos ainda com tempo para o voo. Eu falei, não tem problema, pode ir. Quando ele desceu do carro e ele começou a andar, eu percebi que ele andava com uma certa dificuldade. E eu pensei comigo, pô, esse cara está com algum problema nas costas, alguma dor na... Aí ele voltou, entrou no carro, eu falei para ele, escuta, você está com algum problema nas costas? Eu falei, rapaz, eu tenho uma hérnia de disco aqui, ela está atacada. Essa noite eu não dormi nada, está doendo demais. Passei a noite em claro, estou com muita dor, não sei o que tem. Começou a falar um alemão, né? E tal. Aí nós chegamos lá no aeroporto, ele abriu o porta-mala, foi pegar minha mala, eu falei, não, deixa que eu pego, você está aí com dor nas costas. Aí eu peguei a mala, aí eu falei para ele, ei, eu posso orar por você? Pela sua dor nas costas? Aí ele falou, pode, ele já sabia que eu era pastor, porque a gente veio conversando no carro. Eu falei, pode, tudo bem. Eu falei para ele, então dá licença, eu posso colocar a mão? Pode, qual que é? Aí ele mostrou, eu botei a mão, Pai, graças te dou pela vida do fulano, eu peço que o teu poder de cura venha sobre ele, na autoridade do nome de Jesus, discos novos se formem agora aqui. Toda dor cesse 100% na autoridade do nome de Jesus. Amém. Aí tirei a mão, ele falou, obrigado. Eu falei, não, testa, dá uma mexidinha, dá uma reboladinha, vê aí como tá, faz assim. Aí ele, não, aí ele olhou para mim e falou, não, como é que você fez isso? Eu falei, ué, o que aconteceu? Falei, rapaz, estava doendo demais, mas agora aliviou muito. Eu falei, aliviou muito? Ele falou, é. Eu falei, então ainda está doendo? Ele falou, mas perto do que estava, bate, nada, né, e tal. Eu falei, é mesmo? Eu falei, mas deixa eu orar outra vez. Ele falou, tá bom. Aí eu pus a mão, Pai, eu te agradeço pelo que o Senhor está fazendo aqui. Na autoridade do nome de Jesus, 100% de cura, venha agora. Discos novos se formem, toda dor vai embora, em nome de Jesus. Aí tirei a mão, falei para ele, e aí? Ele falou, nossa, ficou muito quente na hora que você orava. Falei, minhas costas, parecia que a sua mão estava pegando fogo. Falei assim, é mesmo? Falei, é Deus, Ele está te curando. Faz uma coisa que você não consegue fazer. Ele falou, como assim? Faz alguma coisa, ou abaixa, ou curva. Aí ele foi fazer assim. Aí ele abaixou, levantou, ele olhou para mim e falou, mas como isso é possível?
Eu passei a noite toda, eu não conseguia dormir de dor. Como é que isso é possível? Eu falei, rapaz, é Jesus. Ele falou, mas eu sou luterano. Eu falei, daí, Jesus cura luterano também. Ele falou assim, não, mas eu nunca vi isso na igreja. Ele falou, se bem que eu sou um luterano assim, eu só vou na igreja na Páscoa, no Natal. Eu falei, cara, isso não tem nada a ver com ser luterano, ser evangélico, isso tem a ver com Jesus. Ele te ama, ele te curou. Aí eu compartilhei o evangelho com ele, ele me deu o número do telefone dele, ficou em contato comigo algumas vezes, tal, e ficou impressionado. Eu estava embarcando, estava na fila do embarque, ele me ligou. Eu atendi, eu olhei e falei, aqui é o fulano. Rapaz, eu ainda estou encafifado, como é que você fez aquilo? Falei, rapaz, eu te expliquei, foi Jesus, rapaz. E tal. Então, eu estou dando esse exemplo para você ver, tem coisas que dá para você pedir para a pessoa ver, ok? Testar. E se a dor melhorou, se a pessoa falou para você, eu senti esquentar, alguma coisa assim, creia que Deus está fazendo alguma coisa ali, insista, ok? Algumas pessoas dizem nesse ponto assim, mas Jesus fazia uma vez só. Primeiro que a maioria das vezes Jesus fazia uma vez só mesmo, mas tem uma situação que Jesus não faz uma vez só, e isso é para mostrar para a gente como a gente deve agir quando não acontece na primeira vez, ok? Segundo, Jesus vive em você, mas você não é Jesus. Ok? Jesus vive em você, mas você não é Jesus. Então, se Jesus precisou só de 2 vezes, às vezes eu preciso de 10. Mas aí eu pergunto para você, eu tenho que ter mais fé pela cura da pessoa na primeira vez que eu oro por ela e ela é curada, ou eu preciso de mais fé para orar por ela na 10ª vez? Não é na 10ª vez? Porque quando você ora a primeira vez e já aconteceu, maravilha, uau! Agora, quando você ora e não aconteceu, e você fala, não, eu vou orar de novo, e você ora e não aconteceu, ou melhorou só um pouquinho, você fala, não, eu vou orar de novo. Isso, na verdade, demonstra a persistência da sua fé. Okay? Você está continuando por quê? Porque você crê que o que Deus tem por aquela pessoa é compaixão. O que Deus deseja é a cura dela. Ok? Oração. Quinto, celebração e orientação. A pessoa foi curada, glória a Deus, foi Jesus quem fez isso, louvado seja o Senhor, ok? E orientação às vezes, naquele momento, você está orando por algo que requer, depois da cura, algum tipo de direcionamento, né? Algum tipo de orientação. Olha, não faça mais isso. Lembra Jesus dizendo, vai e não peques mais? Jesus falou para o cara. Né? Às vezes você precisa dar uma orientação. Olha, não continue fazendo assim. Não continue agindo assim. Não continue vivendo daquela forma. E a principal orientação, porque nisso tudo você vai compartilhar o Evangelho, renda a sua vida para Jesus. Que Ele seja aquele que governa a sua vida. Passar rapidamente algumas dicas bem práticas agora para você. Faça uma abordagem sempre simpática. Ok? Lembra que o Wesley falou? Nós temos tudo já em Jesus. Então você tem a alegria, ok? Felicidade, alegria, alegria e bondade me acompanharão todos os dias da minha vida. Né? Então chegue na pessoa já alegre, chegue sorrindo, ok? Apresente-se a ela. Já chega dizendo, ei, e aí, beleza, tudo bem? Meu nome é fulano. Eu gosto de dizer, meu nome é Ricardo, eu sou um seguidor de Jesus, beleza? Como é que você está? Então, faça uma abordagem simpática. Segundo, estabeleça conexão. Ou seja, pergunte o nome da pessoa, qual é o problema que ela tem. Essa é a parte da entrevista, né? Se você recebeu uma palavra de conhecimento sobre ela, é hora de você entregar isso, faça isso com humildade. Ou seja, se você passou por alguém e fala assim, pô, eu tenho a impressão que essa pessoa está com uma dor nas costas, ou com uma dor no ombro. Faça uma abordagem humilde. Tenha a convicção de que isso pode ser uma palavra de conhecimento e não tenha medo de chegar na pessoa. Mas não chega nela dizendo assim, olha, Deus me revelou que você está com a dor no ombro. Ok? Chega nela com uma postura de humildade e fala assim, escuta, eu posso fazer uma pergunta? Por acaso seu ombro está doendo? Ok? Essa é uma abordagem humilde. Certo? Diante das pessoas. Você não precisa provar nada, não diz respeito a você, diz respeito a Deus, ok? Então use essa linguagem direta. Peça para orar para a pessoa, nunca pressuponha que a pessoa quer a oração, peça para orar por ela, ok? Eu posso orar por você? Se a pessoa começa a querer ter uma discussão com você,
sobre oração, sobre... Diga para ela, olha, Jesus te abençoe. Você não está ali para discutir com a pessoa, ok? Você não está ali para provar para ela nada. Se a pessoa não quer, ela não quer, está tudo certo. Se ela é resistente, ok. Ou, se você é um evangelista, você pode usar a tática do Wesley, ok? Os evangelistas não perdem nunca nenhuma oportunidade. Geralmente o Wesley fala assim, tá bom, então... Foi bom falar com você. Aí a pessoa pega na mão dele e fala, pai, graças te dou pela vida. Ou então ele só pega assim, dor, vai embora na autoridade do nome de Jesus. Mesmo a pessoa não querendo. Mas isso é coisas de evangelistas, ok? Então, mestres, assim como eu, na maioria das vezes, não fica discutindo essas coisas, eu deixo a pessoa embora. Se bem que eu faço muitas vezes isso porque eu aprendi com ela. Outra dica prática, ore com olhos abertos. Principalmente se você estiver na rua, né? Não ore com olhos fechados, ok? Ore com olhos abertos. O motivo principal é para você ver se está acontecendo alguma coisa na vida da pessoa. Porque, gente, quando uma cura acontece, não tem como negar. Fica no semblante da pessoa, ok? Então, ore com os olhos abertos. Se houve cura, a pessoa fala, nossa, eu estava com a dor nas costas, não estou sentindo mais. Que maravilha, Jesus está vivo, Ele é Deus. Ele entrou no nosso mundo, nós nos rebelamos contra Ele, mas Deus não desistiu de nós, pregue para Ele o Evangelho, renda sua vida a Jesus, etc. Não houve cura. Você diz, olha, eu não sei porque aqui não aconteceu nada, mas uma coisa eu sei, Jesus é Deus, Ele entrou na história, Ele te ama, Ele quer governar sobre a sua vida, pregue para Ele o Evangelho, ok? Ou seja, sempre compartilhe o Evangelho, porque tudo tem a ver com isso, não é a cura pela cura. Ok? A cura é parte de você falar de quem Jesus é para a pessoa, tá bom? Então, diga quem Deus é, diga sobre a nossa rebelião contra Deus, o mundo não era para ser assim, Deus não desistiu de nós, Ele entrou na história através de Jesus, Jesus morreu, vimos aqui o Evangelho sendo apresentado, morreu a nossa morte, ressuscitou, para que a gente tenha a vida dEle sendo vivida em nós, convide a pessoa a tomar uma decisão, a entregar a vida dela a Jesus, ok? Se você tiver oportunidade, o papo for legal, informal, pode pedir o contato da pessoa, ok? Falar, ó, eu sou daqui, de uma comunidade aqui, de uma igreja aqui, a gente pode orar por você, te acompanhar, te ajudar a caminhar com Jesus e etc, ok? Hoje é um bom dia também para chamar para o culto da noite, né? Nós vamos ter as overnights aí, então você pode convidar a pessoa. Beleza? Alguma dúvida? Não? Então nós vamos terminar agora praticando. Ok? Fique em pé, se junte com alguém e você vai perguntar para a pessoa se ela está se sentindo bem, se ela está com alguma dor, se ela está fazendo algum tipo de tratamento, ok? Uma coisa que acontece muito na rua também, é às vezes a pessoa não ter nada, mas ela falar de alguém da casa dela que tem. Ok? Então, se você está com alguém e você não tem nada, mas você tem alguém da sua casa que está fazendo algum tipo de tratamento e tudo mais, você vai falar agora e vocês vão orar agora especificamente por cura, tá certo? Ou pela pessoa, se ela estiver se sentindo mal, dor, qualquer coisa assim, ou por alguém que ela apresente para você. Agora, se não tiver, tá tudo bem na família dela, não tem ninguém com enfermo, aleluia, glória a Deus por isso, ok? E ela também estiver bem, agradeço a Deus, Senhor, muito obrigado pela saúde plena de Jesus que a gente tem desfrutado, tá certo?